a delação traz do Elcio Queiroz, queria ouvir isso do Freixo, que é o seguinte: o Elcio ele detalha muita coisa, muita cena, e ele conta que, inclusive, já tinham ocorrido outras tentativas de execução de Marielle Franco e que essas não deram certo, e que nestas, inclusive, quem estava presente é o que foi preso hoje, o ex-bombeiro, o Maxel Correia, o dito Suel, que foi detido hoje, enfim, mas que, nas palavras dele, refugou em outras tentativas de assassinato, e foi quando o Rony Lessa o chama para poder participar do que aconteceu. E aí hoje, Freixo, o jornalista Bruno Paes Manso, ele no almoço, no My News, ele fez um comentário que eu queria ouvir de você, que eu acho que fala um pouco, dá uma ideia da organização que havia por trás dessas intenções desses criminosos. Ele conta que você chega pouco depois, logo na cena ali do crime, atordoado naquilo tudo que estava acontecendo, e um assessor seu, ele mostra, né, que já tinha coisas circulando, mentiras a respeito da Marielle Franco, e contato com outras pessoas, quer dizer, já uma orquestração trabalhando nas redes para tentar culpá-la, incriminá-la de alguma maneira. Foi isso? Olha, exatamente, André. Só primeiro, assim, esse é um dado importante hoje também. A prisão do Suel, ela é muito relevante. O Suel já tinha sido preso por obstrução de prova no que diz respeito às armas que foram utilizadas no crime. Elas foram jogadas no mar e o Suel foi preso por estar envolvido nesse desaparecimento das armas. Então, é preso por obstrução de provas. Agora, a prisão dele ela é muito mais robusta e ela tem a ver com a participação dele no planejamento do assassinato. Os relatos mostram que do mês de dezembro em diante, dezembro de 2017, né, houve já um planejamento para o que eles chamam de campanha, né, assim, de fazer o planejamento para a morte da Marielle, de seguir, etc. E tal. E o Suel estaria participando efetivamente disso. Nem tinha sido o Elcio Queiroz. O Elcio Queiroz foi chamado em março, né, mas antes o Rony Lessa tinha como parceiro, para algumas tentativas, o Suel. Isso coloca o Suel diretamente no crime. Isso não é mais uma obstrução de prova. Isso é ele no planejamento de um duplo homicídio. Então a gente tem um outro lugar e aumentando aí as ações da Polícia Federal e do Ministério Público, o que é muito importante para essa investigação. É bom dizer que quando se fala em milícia, a gente está falando de uma metástase no Rio de Janeiro. Está falando de algo que pega muitas instituições, que pega muitos territórios, que pega muito processo político do Rio de Janeiro. É muito difícil um crime de grandes proporções no Rio, ligado a crime organizado, não ter algum nível de participação da milícia. Então, dizer que tem envolvimento da milícia não conclui nada, na verdade, em relação ao mandante do crime. E é verdade isso que o Bruno relata, eu não sabia que ele tinha relatado isso no almoço, mas eu cheguei no local do crime, eu fui avisado imediatamente, né, a Fernanda estava no carro, a Fernanda foi minha assessora, era assessora da Marielle. O marido da Fernanda me liga, me conta, eu sabia onde estava o carro, eu cheguei muito rapidamente a partir do telefonema deles, fui um dos primeiros a chegar, avisei a polícia, foi eu que avisei a polícia chegou junto comigo, ainda era muito recente, eu estava do lado do delegado da delegacia de homicídio, falando sobre o episódio, o corpo da Marielle e do Anderson ainda dentro do carro, e começam a chegar as fake news, né? Isso foi muito assustador para mim, porque eu estava diante de algo muito brutal e eu não entendia. Na hora eu não conseguia raciocinar direito. Eu falei, o que é isso? Que era uma figura de uma mulher negra no colo de um rapaz negro, dizendo que era Marielle no colo de um traficante. Não era Marielle, não era traficante, assim, era uma loucura, assim, e uma produção de mentiras. Aí claramente era uma tentativa de matar a imagem da Marielle depois da morte da Marielle. Então era um negócio muito violento. Muito violento. E ali. Não, o corpo dela estava dentro do carro. O corpo dela estava dentro do carro, estava do lado, tinha acabado de chegar. Isso tinha, sei lá, 1 hora que tinha acontecido a morte. Era inacreditável, assim, era uma produção, era algo muito assustador. Então, eu falei, mas o que é isso? Assim, na verdade, eu demorei a entender que a morte da Marielle é jogada num lugar de disputa ideológica na sociedade.
Só que você não está falando de uma ação política, ideológica, de uma disputa. Você está falando de um homicídio, você está falando do fim de uma vida, né? De duas vidas, no caso de duas pessoas. Você está falando de um assassinato gravíssimo, covarde, de um crime organizado. Então, como é que isso pode gerar disputa ideológica? Assim, não tem... E hoje nas redes bolsonaristas, tinha uma disputa ideológica tentando ser travada, assim, como se coubesse qualquer divergência teológica diante de um fato como esse. Não cabe. Não tem morte direita e morte esquerda. Assim. A gente está diante de um assassinato, de um atentado contra a democracia, de uma mulher negra eleita vereadora legitimamente sendo interrompida na sua vida e no seu mandato. Isso não pode ter lado. Não existe. Tem lado. Sim, o lado do crime e o lado da democracia. Não tem lado de direita e esquerda nessa história. Né? Então é tudo muito sério.